Como é bom compartilhar com você deste momento ecumênico de prece que acontece de hora em hora na programação da Boa Vontade TV. Você pode continuar participando, é só ligar 0300 10 07 940. Nós aproveitamos essas vibrações da prece para convidá-lo a beber com a gente da água fluidificada que esteve aqui, olha, ao longo deste programa Viver é Melhor, durante o momento de prece, recebendo essas energias que vêm do coração de Jesus para o fortalecimento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, portanto também da nossa alma. Com fé realizante, vamos juntos beber da água fluidificada. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de tudo o que é bom, quanto mais perto dos bons exemplos, quanto mais perto da solidariedade, quanto mais perto dos nossos amigos, quanto mais perto da nossa família, quanto mais perto daqueles a quem amamos, mais longe dos problemas. Portanto, quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, porque nós estaremos fortalecidos para enfrentá-los com coragem e estaremos também com menos propensão a arrumarmos, né, essas dificuldades, esses desafios desnecessários para a nossa vida. O programa Viver é Melhor de hoje fala sobre a doença de Alzheimer e nesse bloco nós vamos falar um pouco mais sobre o tratamento para essa doença. Os objetivos dos tratamentos são aliviar os sintomas, estabilizando-os ou permitindo que boa parte dos pacientes tenha uma progressão mais lenta da doença, dando a eles independência nas atividades diárias por mais tempo. Os indicados são divididos em farmacológicos e não farmacológicos. Hoje o programa Viver é Melhor recebe a doutora Adriana Iricawa, geriatra e acupunturista. Bom, a gente falou um pouquinho, doutora Adriana, sobre essa questão do tratamento. Hoje existe tratamento para o Alzheimer, mas não existe cura para essa doença. Então a importância da gente seguir o tratamento corretamente. Exatamente. Então, é importante frisar que apesar da gente não ter cura para a doença, hoje existe tratamento. Sim, né? E traz qualidade de vida para a pessoa. Né? Exatamente, tanto para a pessoa quanto para os familiares. Né? Então, hoje nós já temos alguns medicamentos que atuam tanto na doença em si, né? Tentando retardar a evolução, que nem nós já comentamos, que é importante manter o quê? Remédios para controle desse paciente, né? Temos também as medidas não farmacológicas, né? Então, às vezes o paciente está agitado, né? A gente não precisa ir exatamente contra ele, mas estar lá junto, né? Tentar deixar o mais agradável possível, evitar mudar os objetos de local, tá? Porque quanto mais o paciente com Alzheimer, ele gosta de rotina. Então, ele gosta de tudo igual. Então, ele toma o café da manhã daquele jeito, aí ele vai fazer uma leitura, depois ele vai descansar, ele almoça. Então, ele tem toda uma rotina. Precisa ser mantida, né? Exatamente, porque aquilo que ele conhece, né? Se não, pensa quando a gente vai para um hotel, né? Muda de casa, e aí a gente acorda aquele quarto totalmente diferente. Até a gente se ambientar, entender que aquilo não é, que local que nós estamos. Então, para o paciente com Alzheimer, é importante ser igual, semelhante. Eu já tive pacientes, por exemplo, que mudou uma cômoda que estava do lado da cama de lugar e ele cai.
né, leva a quedas, inclusive, né, porque ele acaba perdendo algumas referências. E isso é muito importante, ter uma rotina, porque muitas vezes os familiares comentam, ele vai para uma, quero tirar ele de casa, levar para uma festa, e ele logo quer voltar para casa, né, porque muitas vezes ele quer aquela rotina que ele já tem habitual. E ali é onde ele sente também uma segurança. Exatamente. Né? Então ele já sabe como se movimentar, ele já sabe como as coisas vão funcionar e traz até uma tranquilidade para aquela pessoa. Agora, em contrapartida, doutora, o não diagnóstico, né, e consequentemente o não tratamento da doença, que tipo de consequências pode trazer para o paciente? Ele pode ter riscos, né? Se a gente não diagnostica um paciente com doença de Alzheimer, às vezes ele está fazendo a comida e deixa o gás ligado, né? E pode pegar fogo na casa, ou ele não é diagnosticado, ele sai sozinho, né? Já está numa fase mais moderada para avançada e acaba não conseguindo voltar para casa e nunca mais a gente sabe desse paciente, entendeu? Então a gente tem riscos realmente do não diagnóstico, né? É importante aquelas pessoas que convivem com o paciente estarem sempre atentos e alertas a isso. Né? Que isso não é normal do envelhecimento, isso não é o habitual, a gente ter esse tipo de déficit. Então é importante buscar sempre a orientação médica, especialmente a partir dos 60, né? A senhora destacava que já existe ali, começa a existir um fator de risco maior para o desenvolvimento da doença. E no caso das terapias alternativas, quais são as mais recomendadas? Ainda a gente não tem tanta comprovação científica para utilizar outros tipos de terapia. Né? Nós temos as medidas farmacológicas, não farmacológicas, porque a doença de Alzheimer, ela é uma doença muito recente como diagnóstico. Né? Antigamente a gente tinha aqueles pacientes, que ele ficou caduco, né? A gente ouve falar aquele meu tataravó, né? Já tinha alguma coisa semelhante, mas nós não conseguimos dar nome à doença. E agora nós estamos desenvolvendo esses novos medicamentos que combatem a doença de Alzheimer. Né? Então isso ainda é tudo muito recente se a gente for comparar com a medicina inteira. Né? Então a gente espera, né, que no futuro a gente tenha realmente diversos outros tipos de tratamento e quem sabe a gente possa chegar à cura aí com uma vacina, com medicamentos que atuam na proteína amiloide. Então a gente ainda tem aí um futuro promissor para isso. E o papel da família nessa hora é extremamente importante, especialmente quando a gente vai buscar o tratamento. A doutora Adriana até destacava na rotina, manter a rotina daquela pessoa, ou deixar as coisas organizadas da maneira que ela já conhece. E paciência, né, doutora? Porque é necessário nessa hora também a paciência para lidar, para entender que o outro tem uma deficiência, está passando ali por um processo degenerativo e que precisa da nossa atenção. Exatamente, isso é extremamente importante, porque existe toda uma mudança na estrutura da família quando a gente diagnostica um paciente com Alzheimer, principalmente quando a doença evolui. Então, é muito importante que todos os familiares estejam cientes de que aquilo que ele tem realmente é uma doença, porque muitas vezes ele fala, mas ele faz isso, ele é teimoso, mas para entender realmente que ele faz isso porque é uma doença, porque existe uma degeneração cerebral que leva ele a fazer ter esse tipo de comportamento, né? Porque muitas vezes o familiar até acha que é uma birra, alguma coisa que não está relacionada à doença, mas isso daí é a própria doença se mostrando para a família. E é necessário mesmo muita paciência, porque muitas vezes o paciente ele acaba falando várias vezes a mesma história, todo dia ele conta várias vezes a mesma história e o familiar fica ouvindo, né? O cuidador fica ouvindo. Então é importante que a família também tenha esse acompanhamento e às vezes até se precisar de algum tratamento, de alguma orientação, né? Isso é muito importante. Bom, nós estamos indo para um breve intervalo, mas na volta nós continuaremos falando sobre essa questão do impacto social e familiar na vida de quem é paciente de Alzheimer. Até já!